Bom dia, boa tarde, estimados colegas. Estou muito feliz de vê-los aqui nessa sexta-feira, a última sexta-feira do evento Glocal. Meu nome é Joyce Farson e eu sou um técnico aqui no BID, no Departamento de Avaliação. Estamos aqui com nossa diretora, Maria Elisa Mota. Bem-vinda a essa sessão que se chama de coordenação à colaboração, fortalecendo as competências de avaliação na América Latina. Nós temos um trabalho incrível para fazer hoje, mas antes de começar isso, vou passar algumas informações logísticas. Nós vamos conversar em vários idiomas. Nossos palestrantes vão falar em português, inglês e espanhol. Como vocês podem ver, na parte de baixo da tela do seu Zoom tem um globo. Clique nele para escolher o idioma da sua preferência. Eu também gostaria de reforçar que o Zoom tem uma ferramenta de perguntas e respostas. Então, se você tiver alguma pergunta a contribuir para a nossa conversa, escreva lá. E no momento das discussões, das perguntas e respostas, nós já vamos tê-las ali separadas e podemos colocá-las para os palestrantes. Como vocês sabem, queridos colegas, no Caribe e América Latina, nós temos uma tradição de apoiar a avaliação de competências via atores que trabalham com desenvolvimento internacional. Um resultado parcial disso, vimos em vários países na região uma forte institucionalização da avaliação nas políticas públicas. E é claro, de forma contrastante, em muitos outros países, vemos sistemas de avaliação muito incipientes ou nascituros. Nós também observamos nas últimas décadas é que, nesse âmbito, vários parceiros de desenvolvimento internacionais vêm trabalhando de forma ativa na região e eles vêm desenvolvendo uma experiência e relacionamentos muito únicos. E nesse contexto de múltiplos atores, é importante trabalhar de forma mais estratégica para passarmos a trabalhar de melhor maneira juntos, encontrar as formas pelas quais somos complementares e evitar retrabalho ou duplicação. Como é evidente, a avaliação permanece no centro, no cerne do nosso trabalho. Então, essa é uma das perguntas principais que vamos tratar hoje com o nosso painel incrível: como fortalecer a colaboração nesse contexto. Nós temos um grupo grande de pessoas e eu vou apresentar eles para vocês fora de ordem. Primeiro, nós temos André Portela, do Brasil, que é o diretor do Clear Lab Center em São Paulo. Bem-vindo, André. Temos Christian Crespo, diretor do Centro Clear Lab em Santiago. Bem-vindo. Temos também Dugan Fraser, que é o gestor do programa da Iniciativa de Avaliação Global, de Bruxelas, na Europa. Temos o meu colega aqui, Hamid Selim, que é o líder da equipe de avaliação, desenvolvimento de equipes. Nosso quinto palestrante é a Natália Acosta. Ela trabalha com a avaliação regional e chefia a equipe de avaliação regional do WFB, no Panamá. E Nali Salas, que trabalha na Deval e é a coordenadora para a região da América Latina para o projeto Connect, da Costa Rica. Bem-vinda. E temos, por fim, Tom Pellens, que foi avaliador na Unicef para a região do Caribe e América Latina. Bem-vindo, Tom. Ok, então, amigos, tendo colocado os participantes, nós vamos falar de duas perguntas particularmente. Na primeira rodada, nós vamos conversar sobre qual é a competência, a força mais essencial e importante de cada uma de nossas organizações e que tipo de vantagem ela traz para o desenvolvimento das competências de avaliação.
E depois nós vamos passar para a segunda parte, onde os nossos palestrantes, dado o contexto em que falamos, vão falar das vantagens comparativas que temos, como podemos trabalhar de maneira, concertada, como trabalhar juntos e colaborar melhor nessa área de trabalho tão importante. Por fim, nós vamos ter bastante tempo para conversar com vocês, com os participantes. Não esqueçam, então, de escrever suas perguntas aqui na parte de perguntas e resposta. Eu vou, aqui ver o tempo para cada um dos palestrantes, cada um terá 3 minutos, e nós temos uma equipe de hackers muito bem treinada para intervir caso alguém fale demais. Bom, queridos colegas, estimados colegas, essa foi a minha apresentação. Eu passo então a palavra. No primeiro painel, dado o contexto onde atores internacionais dão suporte no desenvolvimento de competências de avaliação, no nível nacional e subnacional, o que que você considera que é a principal contribuição da instituição que você representa? Vamos começar com Nathalie e o trabalho da organização que ela representa nesse contexto. Obrigada à equipe do BID pelo convite. Eu gostaria de começar explicando um pouco da onde vem o projeto. Eval Connect é um projeto do Instituto de Avaliação da Cooperação e Desenvolvimento e o DEVAL tem sua sede principal de trabalho é o desenvolvimento de capacidades em avaliação em países da cooperação alemã e desenvolve esse objetivo por meio de projetos. E implementou esse tipo de projetos na América Latina, e vocês devem ter escutado falar de Roselac Plus, e agora Eval Connect é o projeto que começou em janeiro deste ano, e vai ampliar o foco na América Latina para outras regiões do mundo. Nos projetos do desenvolvimento da capacidade, temos um enfoque sistêmico. Isso significa que procuramos comentar capacidades no sistema. Portanto, apoiamos processos com vários atores e instituições e sempre considerando os 3 níveis: individual, organizacional e contextual. E eu gostaria de dar ênfase em que apoiamos processos, porque quando falamos do desenvolvimento de capacidades, a primeira coisa que fazemos é a capacitação, mas nossa ênfase está afastada da formação, ainda que apoiamos cursos e atores fundamentais nos países em capacitações. Damos ênfase no valor do conhecimento que vai à prática, comentamos processos de aprender fazendo. E em avaliação, muitas vezes capacitamos as pessoas para que apliquem ferramentas, recolham dados, mas o projeto parte da premissa que o desenvolvimento das capacidades tem que procurar essa praxis, que é uma combinação entre a reflexão da teoria e o a passagem para a ação. Eu gostaria de colocar como principal exemplo o trabalho que foi feito no início do projeto, há mais de 10 anos, que começou o projeto especificamente na Costa Rica. Aqui trabalhamos mina com vários formatos que chamamos de formatos, e eu quero compartilhar 3 desses formatos. Fizemos muito acompanhamento técnico para que pudessem ser desenvolvidas suas próprias avaliações, sempre com acompanhamento de especialistas, guia de pessoal técnico do projeto, para que eles fossem desenvolvendo e colocando em prática esses conhecimentos que tinham em avaliação. Depois apoiamos a geração de instrumentos, guias, promovemos a criação de espaços de multiatores no âmbito nacional
e apoiamos a criar um curso sobre gestão de avaliação, que é o próprio ministério que tem que dar esse curso. Formatos semelhantes foram feitos no Equador e na Colômbia, com alguns ajustes contextuais do caso, mas sempre priorizando o que o país necessita e o que o país solicita. E isso é importante. Trabalhamos de acordo com o país. E fazemos intercâmbio de experiência entre os atores dos países, com um foco no intercâmbio e cooperação Sul-Sul. Eu espero, para responder a pergunta, as principais fortalezas do projeto são, primeiro, que o projeto está dedicado exclusivamente ao desenvolvimento de capacidades em avaliação. É, Temos outros mandatos, mas o projeto não tem mais mandato do que apoiar a cooperação alemã a fortalecer sistemas de avaliação. E isso nos dá muito mais possibilidade de focar exclusivamente nesses temas. E a segunda vantagem comparativa é a flexibilidade que nos dá o trabalho em enfoque sistêmico. É um enfoque fundamentado na demanda, na necessidade dos parceiros e que nos permite entender que o desenvolvimento dos sistemas não é linear e que os avanços não são permanentes. Nessa visão sistêmica, entendemos que os sistemas podem avançar, mas também podem retroceder nas competências. E muitas vezes isso significa que temos que voltar sobre os nossos próprios passos. Muito obrigado, Nathalie. Muito obrigado por compartilhar esse essa abordagem sistêmica tão importante, falando da orientação da demanda, pelo aprendizado através da ação, são importantes mensagens. E muito obrigada por ser uma das poucas que conseguiu trazer o fundo da institucional. Obrigada. Então, vamos passar agora ao nosso seguinte palestrante. Eu convido Tom a tomar a palavra. Bom dia a todos, muito feliz de estar aqui. Começar mencionando algumas áreas importantes que na Unicef, que consideramos que são áreas de fortalecimento de competências de avaliação, e eu acredito que a primeira dessas seja dar apoio às avaliações da parte dos governos. Isso significa que trabalhamos em parceria com os governos para implementar a avaliação de políticas focadas na infância, como proteção social e outras. E eu acho que essas são áreas muito importantes no fortalecimento dessas competências para gerar evidência que pode melhorar essas próprias políticas. E para nós, como Unicef, elas são muito importantes. A Unicef está numa posição única para fazê-lo, porque nós temos uma presença por escritórios nos países. Esse é um aspecto. O segundo aspecto é que, desde 2024, na região da América Latina e Caribe, nós estamos convidando nossos parceiros de governo a responder a diferentes iniciativas de capacitação complementares. A primeira iniciativa aqui foi um curso presencial para os líderes executivos, e ele é muito específico e único, no sentido que ele trabalha com as pessoas que tomam as decisões e não com a equipe técnica. E ele foca na gestão e como usar a avaliação dessa perspectiva específica dos oficiais de alto escalão. É, e também tem um curso online com enfoque técnico em 6 idiomas, que foi sim esse direcionado às equipes técnicas dos nossos parceiros. Países parceiros. Também eu acho que é uma boa prática embutir esses sistemas de avaliação, por exemplo, no Brasil, os parceiros do governo
participaram de um dos nossos treinamentos via Excel e adaptaram ela de forma com localização, é claro, para a Escola Nacional de Administração Pública, que vai passar a usá-la. Garantindo, é claro, então, que esse curso esteja adaptado às necessidades brasileiras. E a terceira área, hoje, que eu queria mencionar, e que tem a ver com o que vamos debater, mas de forma mais ampla hoje, é trabalhar de forma estratégica com a avaliação via parcerias. Os nossos escritórios dos países têm acesso a um grupo de ferramentas desenhadas com muita expertise para monitoramento e avaliação, e trabalhar ah, por por exemplo, na adaptação dessas ferramentas para trabalhar com necessidades específicas dos governos, é muito importante. Obrigada, Tom. A Unicef, é claro, trabalha não só com os governos, mas também com alguns ministérios que trabalham especificamente com questões relacionadas à infância. Muito obrigada pela informação sobre o Excel. O nosso próximo palestrante será a Natália. Natália, você tem a palavra. Obrigada, Joss. Para responder a sua pergunta, eu gostaria de começar com uma perspectiva histórica. No, pro- no Programa Mundial da FAO de fortalecimento de competências, a avaliação sempre ocupou uma posição central. Nosso trabalho sempre foi fortalecer as competências dos sistemas dos países membros, fortalecendo os sistemas de intrapaís, incluindo os projetos de alimentação escolar. Nosso trabalho de fortalecimento de competências volta até o projeto INSET de 2018, que foi um projeto de diagnóstico que trouxe um raio-x dos sistemas nacionais de avaliação naquele momento, para que os países pudessem mensurar seus progressos de acordo com as 5 dimensões colocadas no programa. Hoje, nossos projetos têm se expandido para outras regiões, como a África, Ásia e Pacífico. Considerando o trabalho que já fizemos com base no INSEE, para mim, o valor específico da FAO é o trabalho que fazemos em termos da concepção e da evolução desse arcabouço. E o segundo é a nossa distribuição geográfica, que tem contribuído para a expansão desse arcabouço para várias regiões do mundo. Isso tornou-se uma força dentro da nossa organização, porque nós aprendemos com esse processo, e nós aprendemos como trazer parceiros para junto de nós e, muito especialmente, como trabalhar com os governos, porque, no final das contas, são os governos que decidem exatamente o que vão medir e como usar os resultados. Esse trabalho todo se reflete na nossa colaboração com os países da América Latina e Caribe, e vários países da região não precisam começar do nada, começar do zero, se quiserem usar a nossa ferramenta. Eles podem usar o que funcionou para nós como uma base para fortalecer seus próprios sistemas nacionais de avaliação. Então, partindo da história para a nossa presença e distribuição geográfica em mais de 120 países e territórios, isso tem sido um apoio para fortalecer as nossas redes e as nossas redes.
e encontramos alguns pontos de entrada através disso, como, por exemplo, no continente africano, em países como Sri Lanka, como a República Dominicana, aqui na América Latina. Então, lançando mão dessa nossa memória histórica consolidada, nós podemos trabalhar de forma conjunta com os nossos parceiros e contribuir para as soluções encontradas na América Latina e Caribe. Muito obrigada, Natália. O que você, quando você começou a falar em história, eu fiquei um pouco preocupado, mas foi realmente possível, você conseguiu dar uma perspectiva histórica em 3 minutos. O trabalho do INSE tem sido importantíssimo e é uma rede social muito importante, inclusive aqui na América Latina e no Caribe, e é claro que é uma base muito importante para o engajamento com os parceiros aqui na nossa região. Nós temos agora um palestrante que está na Europa, mas representa a África do Sul, Dugan. Obrigada, Jose. Eu nunca vou sentir que eu estou dentro da Europa, mas eu vou continuar a tentar. Eu vou tentar aqui limitar a minha fala, porque eu costumo falar bastante, eu não quero falar demais. Eu sou o gestor de um programa que é essencialmente uma rede, um tipo de coalizão de várias instituições que inclui os 6 centros CLEAR, os centros de aprendizado sobre avaliação e resultados. Tem uma em Nova Delhi, uma em Lahore, uma em Joanesburgo, uma em Dakar, uma em São Paulo e uma em Santiago. E nós temos também a gestão do nosso site e nós organizamos a Semana da Avaliação. Estamos evoluindo do processo de uma abordagem muito centralizado para algo que é muito mais descentralizado, com foco no regional. Respondendo à sua pergunta, eu acho que o nosso valor mais único é talvez a noção na África do Sul, que é o Ubuntu. Na África do Sul, Ubuntu quer dizer eu sou porque você é. E, na verdade, é aí que está a nossa força maior, nos nossos parceiros e nos relacionamentos. Desde 2012, no início da iniciativa CLEAR, nós estamos evoluindo bem. Em muitos sentidos, nossa comunidade é muito forte, ela foi construída de maneira muito sólida, incluindo parceiros de implementação, incluindo uma universidade também canadense chamada ANAP. E eu acho que as nossas forças, e eu estou tentando aqui me manter dentro do tempo que eu tenho, uma das nossas forças maiores é a presença regional e os relacionamentos locais que a Rede Clear tem. Eu acho que isso realmente é uma contribuição muito nossa, de ter contribuições tangíveis e apropriadas em termos políticos, que permite que a liderança esteja junto aos países, ou uma rede que não é centralizada em seu desenho. E eu acho, e o nosso tamanho, nós temos uma presença global muito grande, que é muito útil e, e, e ajuda muito o nosso trabalho. Quando falamos de um evento global, é um bom exemplo também do nosso trabalho mundial. É engraçado que nós chamamos eles de global, mas na verdade o trabalho é local. É porque as pessoas se auto-organizam com uma plataforma que nós oferecemos. É claro que isso é um programa que inicialmente era baseado na Suíça, mas agora está passando por uma descentralização. Eu acho que uma das coisas que nós construímos nesses 4 anos de operação é uma reputação também sólida e um poder de congregação, e nós queremos fazer mais nesse sentido. Eu acho que, em última instância, o que vai trazer o sucesso do GEI é a nossa habilidade de criar e fazer a gestão de relações muito próximas com os nossos parceiros. É, à medida que os espaços globais diminuírem, os espaços regionais vão aumentar.
com um foco nos países. E eu, então, fico muito feliz para as oportunidades que se desenham para o DEI. Eu acho que alguns países têm tido realmente, nessa perspectiva, um trabalho muito ruim. Muito obrigada pela sua perspectiva. Não vamos falar desse trabalho terrível de alguns países agora, mas vamos falar do trabalho do DEI, especialmente o trabalho tão importante que a Rede Clear traz sobre o DEI, que faz essas conexões entre o global e o local. E agora o nosso próximo palestrante volta à região da América Latina. Christian, você tem a palavra. Muito obrigado. Agradeço a todas as instituições que participam ativamente. Como bem mencionou Dugan, meu papel é ser diretor executivo do Centro de Atividades para a América Latina e para o Caribe, o que envolve começar suas operações em 2024, agora no Chile. E diante da pergunta, qual pode ser o valor que distingue entre esse sistema de instituições que trabalham na região? Eu quis colocar em um conceito, e o conceito da flexibilidade. Eu quero explicar um pouco a que eu me refiro com isso. Primeiro, vamos partir da parte da flexibilidade. Estamos baseados na Universidade Católica do Chile, uma instituição de ensino superior, que, por definição, dá valor à pluralidade metodológica e disciplinar para se aproximar de problemas complexos, como o desenvolvimento de sistemas. E não temos, a priori, uma restrição temática, setorial nem metodológica para nos aproximar ao desafio de fortalecer o monitoramento e avaliação. Entrega um marco de liberdade que é bem importante. E também não temos uma restrição geográfica na região entre a América Latina e o Caribe e Brasil, que é o centro, está coberto por nosso querido colega da África lusófona. E dentro desse marco de flexibilidade, quero falar sobre uma flexibilidade operacional do trabalho na universidade. Por exemplo, em ambos âmbitos como a comunicação ou matérias administrativas financeiras, uma capacidade de nos mover com maior rapidez diante de fenômenos que são complexos, mutantes, e por, por meio deles nos adaptar às demandas e às eh, necessidades. Estar na universidade, e praticamente, fundamentalmente, o modelo da Universidade Católica entrega liberdades, mas essas liberdades e flexibilidades não são intrínsecas. E o que foi importante entender é que esse marco tinha que estar a serviço, tinha que ter um espírito colaborativo. E eu vou dizer que parte é do espírito colaborativo da iniciativa global. Então, algo que nos pediu em 2003 foi usar todos os atores importantes que trabalham na região e entender o que eles estão fazendo e como podem agregar valor. E isso foi que fizemos. Entendemos bem o que eles estão fazendo. E daí saímos com duas grandes conclusões. A primeira, que era muito importante reconhecer, valorizar e apoiar o grande trabalho que cada uma das pessoas aqui presentes já estavam fazendo na região em diferentes países e temas. E, em consequência, poderíamos encontrar uma missão e desafio de agregar valor às necessidades e oportunidades que existissem e trabalhamos de uma maneira complementar. E algo muito concreto, eu vou colocar um exemplo, que nossa aproximação em relação com o Índice Nacional de Capacidade de Avaliação teve muito esse espírito. Fomos entusiastas e colaboradores da rede e desde o ano passado começamos a colaborar com algo muito específico, que foi tratar que Chile
fizesse a medição de índice, apoiamos o trabalho dos colegas e a apresentação do instrumento com autoridade no país. E para mim foi uma enorme alegria, como chileno, alguém que vem do Sistema Nacional Chileno de Avaliação, ver as autoridades do Ministério de Desenvolvimento Social anunciar que o índice vai começar a ser aplicado no país a partir deste ano, com a experiência que explicam o sistema robusto de avaliação chileno, estar nessa rede, começar a compartilhar a aprendizagem que tivemos na evolução e saber aspectos em que outros países são mais fortes e que o sistema chileno tem que aprender. Esse espírito colaborativo acontece com esses colaboradores que estão aqui, com o BID, com a Unicef, e trabalhamos em conjunto com o Equador, com Guatemala, por exemplo, estamos coordenando publicações com o KIR para a literatura que temos. E essa colaboração foi um valor bastante intrínseco que queríamos promover e queremos continuar nesse caminho no próximo ano. Muito obrigada, Christian. Você já falou do que vamos tratar na segunda rodada, e muito obrigado também falar sobre a importância desse fundamento que traz a academia. É muito importante e impressionante o que a Clear já conseguiu num curto espaço de tempo de atuação. Por último, mas não menos importante, nosso querido colega do Brasil, você tem a palavra.
Muito obrigada, André. Eu estava só esperando a interpretação terminar aqui. Muito obrigada por compartilhar seu trabalho no Clear Lab. Você é um excelente exemplo do que significa o Glocal. Você usa o conhecimento polinizado por várias fontes dentro do Brasil, fora do Brasil, e as 3 camadas do ECD engajando com clientes nacionais e subnacionais, fazendo tantos treinamentos. E por último, mas não em última importância, vamos passar aos meu querido colega Emil. De outras agências que compartilham essa missão tão importante. Eu acho muito importante escutar essa análise do trabalho que é feito na região. Eu quero enfocar na pergunta que fez Joyce, é que houve tem uma posição para ter um alcance regional e que pode ter uma forma de gerar produtos e serviços, desenvolvimento e capacidade de avaliação com muita sensibilidade às necessidades das instituições e os funcionários públicos da região. Eu vou explicar por quê. Temos 3 fatores que definem nossa posição, a posição que tem houve. Em primeiro lugar, se encontra posicionada dentro do grupo BID, o que nos permite ter muito boa relação por meio da infraestrutura que o BID tem ao longo da região, com funcionários e funcionários dos governos executivos, nos países da região, e nos permite conhecer muito sobre as suas necessidades, tanto das suas instituições, como as necessidades e capacidades individuais. Por outro lado, também temos uma relação estreita com funcionários e funcionárias que pertencem ao desenvolvimento, mas dos bancos nacionais e subnacionais de desenvolvimento da nossa região. Em terceiro lugar, da longa trajetória de houve em desenvolvimento e de capacidade de avaliação na região, temos acesso a um grupo de especialistas com o qual temos estrita relação. Temos os colegas do Clear LAC e Clear do Brasil e outros especialistas que nos permitiram oferecer, a partir dessas 3 condições que definem nossa posição. Em primeiro lugar, nos permitiu oferecer cursos de formação que são muito sensíveis às necessidades e dos funcionários e suas instituições na região. Temos no EVALAC, na nossa paleta de cursos básicos, uma formação que responde precisamente a essa necessidade de começar a monitorar, a avaliar, além do que está no âmbito de influência direta dos programas, e sair para os resultados, pensando que podemos fazer uma contribuição importante. Em segundo lugar, nos permitiu encontrar uma nova forma de desenvolver capacidades de avaliação, atendendo uma oportunidade que não estava sendo feita, que era trabalhar para institucionalizar e fortalecer a avaliação no banco de desenvolvimento, que por meio de Redeca, na região. E também nos permitiu, e aqui eu quero começar a comentar como está mudando o projeto num contexto que também transita para uma nova forma, permitiu ter uma relação muito estreita com o governo da Guatemala para contribuir para desenvolver seu sistema nacional de acompanhamento e avaliação. Para o projeto Guatemala foi muito importante a relação, mas com o CLIR lá, com o Lince, e nos permitiu ter uma relação muito estreita com os 2 CLIR, que trabalhamos muito próximos, e essas são as condições e o que fizemos com essa visão regional, mas sempre com esse enfoque em contextualizar a região. Obrigado. Muito obrigada, Emil. Muito obrigada por elucidar o trabalho da OVE, a ligação estratégica dela com o BID. É uma questão muito importante, essas parcerias em nível regional, temos muitos atores participantes. Prezados colegas, eu tenho algumas conclusões preliminares antes de evoluir. A primeira conclusão
seria: como avaliador, parece ser impossível que a gente se limite a 3 minutos, então eu peço que na segunda rodada, vocês, por gentileza, tentem se ater a 2 minutos, porque nós queremos tentar ter um pouquinho de interação com os nossos participantes, tentar ser um pouquinho mais conciso. Eu agradeço muito esses esforços. A minha segunda conclusão é: estamos fazendo coisas muito interessantes e nós temos também muito muito savoir-faire na autopromoção. Estamos fazendo muito trabalho e, mais importante do que tudo, já está bastante claro que todos nós temos excelentes redes de conexão. Essa é uma excelente base para o trabalho, já existem muitas relações estabelecidas entre nossas instituições. Isso é uma questão que precisamos explorar, porque apesar de sermos muitos, somos, na verdade, poucos. E aqui é importante nos entendermos como um grupo de pessoas que querem que essas questões se expandam. Então, tendo dito isso, vamos à parte muito interessante, mas concisa da nossa sessão. Ok, sabemos quais são então as características mais essenciais das instituições e as coisas interessantes que essas instituições vêm fazendo, mas como colaborar? Aqui temos uma diferente ordem na apresentação dos nossos, palestrantes. Eu vou convidar, então, o Dilgan a fazer a primeira intervenção sobre essa importante questão. Por favor, você poderia repetir a versão simples da pergunta para mim? Porque tem tanta coisa na minha cabeça. Como podemos trabalhar melhor juntos? Bom, eu tenho muito a dizer nesse sentido, porque a GEI, ela é para ser uma parceria, uma colaboração, mas eu garanto que quando 2 programas de grande porte institucionalizados buscam trabalhar e os 2 trabalham de forma muito similar, é na verdade bastante difícil que um deles recue um pouquinho e crie um certo espaço de atuação para o outro. E eu acho que se a gente realmente quer criar o tipo de sinergia que estamos dizendo que queremos criar, e eu acho que ela é muito possível por causa da sofisticação, da dinamismo que existe no LAC, que existe nessa região, eu acho honestamente que precisamos começar a concentrar nas nossas áreas de especialização e concordar, nessa especialização. Eu acho que a questão mais importante que vem à mente para mim agora é como a ferramenta MISA do GI, como a ferramenta INSEE da FAO, podem trabalhar em harmonia com mais sucesso para trazer mais valor mesmo, agregar mais valor para os países. Por exemplo, o Chris Casper começou a entender como eles poderiam trabalhar na vida real, não como um exercício teórico. E isso é um exercício importante. E eu acho que existe um certo clima de certas partes, que nos leva a entender que é importante, às vezes, recuar, entender que a liderança regional é importante, em muitas instâncias, saber que coisas que nós fazíamos, não precisamos continuar a fazer e, de uma certa forma, isso deveria ser até um alívio, porque é isso que significa a palavra sinergia, é um efeito de forças trabalhando de forma conjunta. E que esse efeito é maior do que os efeitos dessas forças de forma separada. Isso vai acontecer não com um trabalho acontecendo em paralelo, mas sim como resultado de uma conversa sistemática, uma conversa detalhada, e é preciso que nós reconheçamos que doravante nós vamos ter menos recursos financeiros disponíveis, menos, hã, capacidades instaladas disponíveis, então é importante que as avaliações
se tornem menos caras. E essas são mudanças de base que aconteceram. Opa, você deu um sinalzinho, eu acho que eu cheguei no meu limite de 2 minutos. Muito obrigado, Dugan. Acho que as suas mensagens são muito importantes, mas você chegou aos 3 minutos de qualquer forma. Mas não tem problema. Eu aprecio realmente essa mensagem sobre liderança regional, e eu também acho que o que você tentou também dizer é que a comunidade global para a nossa região é importante, e aí que é importante a colaboração interregional e intrarregional, as 2 são muito importantes. A sua mensagem de concentração e especialização também é excepcionalmente importante. E agora vamos passar para o nosso segundo palestrante, deixa eu olhar minha listinha, que era totalmente aleatória. Vamos ver, vamos pedir, por gentileza, que a Natália, tome a palavra e fale um pouquinho. Obrigada. Obrigada, Jos. Essa definitivamente é uma pergunta pertinente. Tempos complexos para a cooperação internacional, não somente pelas as cortes, mas, mas também porque tem uma tendência global. Então, sim, definitivamente estou de acordo que temos que buscar intencionalmente a maneira de complementarmos como organizações que trabalhamos nisso. E o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é que as ações que temos devem estar sempre no empoderamento dos países no âmbito sistêmico. E se consideramos os sistemas têm múltiplos componentes, podemos aproveitar essas vantagens comparativas que começamos na pergunta anterior para fortalecer as partes dos sistemas que mais se vinculam com os mandatos das agências, que cada um tem um foco específico e que e se conversamos, não necessariamente tem por que competir, mas complementar-se. E eu penso que essa visão de complementariedade permite o fortalecimento de todo o sistema, mas também, e não menos importante, que temos os mesmos atores, que vimos que em anos anteriores, e eu acho que isso que nos levou a ter essa discussão, como podemos trabalhar com todos os sistemas. Então, eu penso que os mandatos diferentes também são algum desses podem tornar complexa esse alinhamento, mas apresenta vantagens comparativas que permitem se complementar. E nesse mesmo ponto de empoderamento, falando, é importante que levemos em conta que a cooperação está conceitualizada para que, inclusive, em temas como desenvolvimento e capacidades, é um tema permanente, na verdade. Sempre vamos necessitar que as pessoas desenvolvam novas capacidades para fazer o trabalho que fazem, ou estão começando a fazer isso pela primeira vez. E eu acho que temos que fazer uma autorreflexão do que deveríamos apontar com esse trabalho é que os países possam fazer seus próprios processos de avaliação e monitoramento. E temos que saber como fazer para que o nosso trabalho, no tema de cooperação, o que é mais necessário. E um exemplo que eu gostaria de colocar é que acompanhamento técnico para o desenvolvimento. Eu já passei dos 3 minutos. Bom, os 2 pontos mais super rápidos. Nesse momento, temos disponíveis uma foto de como estão funcionando os sistemas nacionais de avaliação, que nos dá informação suficiente para ter é um espaço que nós aproveitamos, que não tínhamos aproveitado, é que as oficinas dos resultados do índice permitem
que as agências deem apoio ao país, mas alinhados com a prioridade dos sistemas dos atores que conformam. Isso permite saber quais são as suas prioridades e poderemos saber também como, de cada orientação, podemos orientar melhor nosso apoio. E terceiro e último ponto, quero ressaltar que temos um espaço mensal de intercâmbio entre organizações, um espaço ameno, de confiança, no qual contamos o que estamos fazendo, e esse espaço pode se transformar em um tipo de incubadora de ECD para a região, sempre mantendo esse formato leve, sem pressões. Vamos alavancar o que cada uma das organizações fazem. E aqui eu termino. Muito obrigada, Nathalie. Você, ultrapassou um pouco o tempo que você tinha, eu vou falar então um pouco. Eu agradeço você por reforçar a mensagem de complementariedade, melhor coordenação entre os recursos existentes, num cenário em que os recursos ficam mais raros. E eu acho que aqui a plataforma INSA é um ativo muito importante. Passamos então ao nosso próximo palestrante. Por gentileza, Tom, você tem a palavra. Muito obrigado. Eu gostaria primeiro de reforçar o que vocês disseram. Eu acho que já existe muita colaboração nessa região. Eu acho, então, que reconhecer isso é importante saber que o índice já trouxe um fundamento muito forte, não somente num sistema de diagnóstico, mas também para um diálogo em rede, num elemento regional e para um projeto mais sinérgico que estamos promovendo. Eu acho que isso é importante. No futuro, quais são algumas ideias em termos de fortalecer a coerência da colaboração? Eu acho que primeiro, trabalhar de forma mais conjunta nos treinamentos, eles costumam ser complementares, mas às vezes eles se sobrepõem. Então, seja trabalhar para que os nossos treinamentos sejam mais complementares e menos sobrepostos. Segundo, fortalecer o foco do lado da demanda, entender das necessidades dos parceiros governamentais, ver o que eles precisam quando eles estão implementando a avaliação e quais são as competências que eles precisam fortalecer nesse sentido. Ontem eu recebi um e-mail de um consultor que está trabalhando numa das grandes pesquisas mistas da Unicef, trabalhando com parceiros governamentais, e essa pessoa realmente falou: olha, nós precisamos realmente fortalecer as competências dos representantes do governo, e nós estamos numa posição tal que a gente pode colaborar nesse sentido. E, por último, eu acho que a gente precisa promover e colaborar mais nas avaliações das próprias políticas dos governos. Isso vem acontecendo, por exemplo, no Uruguai, hoje, o governo começou a implementar um programa de saúde mental adolescente muito importante. Nós estamos promovendo a avaliação dentro desse programa, nós nos unimos à ideia e ao programa e estamos trabalhando com a avaliação de impacto dele. Nós estamos colaborando baseado nas forças que ambas as instituições têm, e isso eu acho que é um bom caminho, doravante. São 2 excelentes ideias. Primeiro, trabalhar de forma mais coordenada no fornecimento de treinamentos e também eu gostei muito da ideia de focar mais em avaliações lideradas pelos países como plataforma para avaliação desses principais parceiros. O nosso próximo, palestrante de São Paulo, André, você tem a palavra.
Excelentes palavras, Andrés. Muito obrigada por lembrar-nos que apesar de trabalharmos juntos, a demanda é imensa, não estamos nem perto de conseguir atendê-la. E obrigada por falar da vantagem comparativa. É verdade que aqueles que têm uma vantagem comparativa naquela em dada área, também são líderes naquela área, né. O exemplo que você deu, a Unicef, e o apoio que ela pode dar a políticas, relacionadas à infância. E agora passo a palavra aqui ao meu vizinho. Eu tenho temos que ver como podemos seguir trabalhando da melhor maneira. Temos que, por um lado, ser muito realistas em relação à capacidade de coordenação e, por outro, saber aproveitar as oportunidades. Eu me explico. Eu me, o que eu me refiro a ser realistas? Ninguém tem a capacidade de coordenar o trabalho em todos os países para desenvolver todos os sistemas de avaliação na região. Isso que nos leva é muito importante, e eu quero ressaltar o que disseram outros, expositores. É muito importante que tenhamos clareza sobre as vantagens comparativas, sobre o capital social que temos os diferentes autores do cenário de avaliação para aproveitar as oportunidades. É muito importante que tenhamos, como mencionou Nathalie, um melhor intercâmbio de informação sobre os nossos projetos para identificar oportunidades de colaboração. Finalmente, tem outro aspecto interessante que eu quero ressaltar, aproveitando que Houve está situada no BID. Nossos colegas do BID, mas do lado de operações e do que chamamos de administração, na nova estratégia institucional tem muitos incentivos para incluir as operações e fortalecimento dos sistemas nacionais de monitoramento e avaliação. Isso, a longo prazo, pode abrir muitas oportunidades para que possamos capitalizar a riqueza de atores como que, que temos, para abrir a porta para colaborar e fazer intervenções às, aos diferentes sistemas nacionais em diferentes temas específicos. Então, é um pouco que eu me refiro em ser muito realistas, mas estar muito pendente das oportunidades que se apresentam. Muito obrigada, Emil. Eu não vou repetir as últimas palavras que você fez, que você proferiu, porque, na verdade, elas em si são um excelente resumo do que nós estamos dizendo. E eu acho também importante nós construirmos com base nas oportunidades que alguns dos atores de grande porte dentro desse espaço podem trazer para a gente, como bancos mundiais, o BID, o Banco Mundial, etcétera. Nosso próximo palestrante é a Natália, você tem a palavra. Já se disse muitas coisas. Eu estava pensando nesse contexto tão difícil que temos na cooperação internacional, que foi mencionado. Eu queijo que temos, creio que temos três princípios básicos nesses esforços. O primeiro que vimos que funciona muito bem é que nos governos falamos de que tem que ter uma demanda clara, tem que temos que responder a essas demandas, mas qualquer intervenção, desenvolvimento e capacidade em avaliação tem que se desenvolver pensando no usuário e no cliente. E no caso, por exemplo, do índice, as ferramentas de desenvolvimento em consulta com os governos. As medições são decididas com o governo, que diz quando e como saem esses resultados para definir sua agenda e plano de avaliação. Quando se apresenta o índice em outros países, é o governo quem vai falar e vai contar suas experiências. E temos, por exemplo, aqui da Costa Rica, que foi um parceiro fundamental em levar o índice para outros países, em colaborar com a República Dominicana. Esse princípio é claro para qualquer coisa que façamos, treinamento, fortalecimento de sistemas, o que for. O segundo são as vantagens comparativas.
nossas especializações construídas com base na nossa fortaleza. Aqui, isso não é uma corrida, nós temos que ver como uma maratona. E uma maratona porque somos diferentes atores que estamos correndo até o final, é uma mesma missão, e temos que nos organizar de uma forma para garantir o sucesso. Os corredores têm que ser mais rápidos no princípio e no final numa maratona, para ter vantagem. Então, que conseguimos na América Latina, por meio do índice, não só como ferramenta, mas plataforma de colaboração, e Nathalie falava das reuniões mensais, é que fo- fortale- tenhamos essas fortalezas, essas redes que nós temos e que Christian, por exemplo, como o índice foi feito no Chile, graças a ClearLake, e os expertise técnica, o enfoque geográfico e a disponibilidade de recursos. Vimos na Guatemala que necessitavam de um apoio e BID não podia apoiar. Então, eu acho que essa complementariedade para fazer uma continuidade é fundamental. E o último que Nathalie disse, é estrutura simples e participativa. Eu acho que isso é fundamental para o índice. É ter uma estrutura mais informal, de aproveitar as oportunidades que você mencionou, onde não seja difícil que os atores se sentam sobrecarregados, todos vão fazer o mesmo, como podemos nos complementar. Essa iniciativa de sinergias que todos mencionam, que Nathalie mencionou, é para caminhar com uma visão conjunta, não somente dizer o que estamos fazendo, mas caminhar com essa visão e nos complementarmos para não duplicar esforços. Obrigada. Obrigada, Natália, e obrigado por falar em espanhol. Você compartilhou questões muito importantes e você falou do difícil contexto que temos e reiterando várias ideias importantes que foram ditas antes. Eu acho então que agora vamos passar ao nosso próximo, último, mas não menos importante, palestrante de Santiago. Christian, você tem a palavra. Muito obrigada. Eu estou de acordo com todas as palavras que nossos colegas mencionaram, que eu vou dizer. Entenda-se como complementar e de acordo, e concluindo o que disseram antes. Eu acho que os desafios que vêm adiante, que trabalhando em conjunto, eu gostaria que conseguíssemos duas coisas, além do que dissemos até esse minuto. A primeira é muito alinhado com o que disse Nathalie e Natália, começamos a colocar foco na conversação de quais são os problemas e desafios dos sistemas de monitoramento e avaliação que queremos contribuir, em complemento com o que nós fazemos e oferecemos. Porque quando colocamos como foco essa pergunta, começamos a falar de dimensões e dos sistemas, começamos a falar de estrutura institucional, começamos a falar de desafios de qualidade da avaliação, e começamos a falar da disponibilidade de oferta de avaliação, e começamos a falar da ausência de participação de autores governamentais dentro da avaliação, que não nos surpreendemos, podem ter um índice de diagnóstico muito similar, como é feito o Clear lá aqui no Brasil, eu recomendo, e também muito similar ao que foi desenvolvido em monitoramento e análise no sistema de avaliação, que efetivamente estamos colaborando em conjunto com nossos colegas para que tenha uma complementariedade. Então, vamos colocar o foco em quais são essas dificuldades. Quando colocamos o foco aí, percebemos que na Guatemala, no Paraguai, temos problemas importantes que afetam a avaliação. Na Colômbia, o desafio é do uso da avaliação. E no Caribe, escutamos muito
a colega da Jamaica, e nessa mesma semana em Trinidade e Tobago, a necessidade que eles têm da disponibilidade de dados. Então, quando colocamos os problemas que tem no sistema, da liderança do governo, liderando essas soluções, também isso vai facilitar a nossa coordenação e entender onde cada um pode agregar maior valor. E o segundo ponto é, uma vez que consigamos colocar o centro do problema, temos que fazer um planejamento conjunto no âmbito nacional, com o governo liderando esse planejamento, onde estejamos todos os atores que trabalhamos para contribuir com o sistema nacional. E, é claro, conectando-nos com os atores que têm os recursos e ferramentas no âmbito nacional, como a Evalac do Banco Interamericano. Então, se colocamos tudo, ressaltamos tudo que falamos e colocamos os problemas no centro e fazemos um planejamento conjunto e colaborativo em relação a esses problemas, vamos levar isso além da onde estamos hoje, que é um bom lugar, temos que reconhecer isso. Estamos bem na América Latina e no Caribe. Muito obrigada, Christian. Você mencionou várias questões importantes. Eu vou só repetir uma aqui, e é uma que e que é a questão essencial para trabalharmos juntos é que todos nós realmente nos envolvamos nos processos de planejamento liderados pelos governos e que todos os atores presentes num dado país ou setor que realmente, embarquem nesse processo liderado por esse governo, eu acho que isso é muito importante. Bom, estimados colegas, vamos abrir agora para perguntas. Nós já recebemos várias. Eu gostaria, então, de propor 2 coisas. Primeiramente, vocês, ah, proponho que vocês olhem rapidamente essas perguntas e se vocês quiserem, vocês podem responder algumas perguntas no chat, se vocês quiserem, se vocês não estiverem ouvindo, mas eu sei que isso não será o caso. E a segunda coisa, eu vou falar de 4 elementos essenciais das perguntas que eu gostaria de chamar a atenção, e eu convido vocês a responder a algumas, não todas, mas algumas. Escolham uma ou 2 das perguntas que eu vou colocar aqui. Se eu li de forma correta, bastante rápida as perguntas, os seguintes 4 elementos foram importantes. Primeiro, como podemos mensurar as nossas ações, o nosso fazer melhor? Se o nosso trabalho teve sucesso e como podemos fazer isso de forma conjunta. A segunda, como podemos garantir que o efeito do nosso trabalho seja sustentável, que esses sistemas sejam mais resilientes e como podemos pensar ou trabalhar essa questão melhor. A terceira pergunta, como podemos chegar a alguns, países ou atores, como podemos chegar a eles, a esses atores e países que receberam pouca atenção até agora? Estados pequenos estados-ilha, que não têm recebido o trabalho que nós vemos fazendo. Como podemos aumentar o alcance do nosso trabalho, em outras palavras? E, finalmente, é uma pergunta muito importante, a quarta pergunta: como estamos respondendo ao contexto cambiante do mundo, ou seja, menos recursos financeiros, contextos políticos complexos e como nos adaptamos a esses novos cenários? São as 4 perguntas que eu coloco para vocês em grupo e, por favor, sintam-se à vontade de responder uma ou 2, e nós vamos fazer isso de forma aleatória. Eu estou aqui olhando aqueles que já estão prontos, talvez Tom, você queira começar? Christian, você vai em segundo lugar. Tom? Olá a todos, boas perguntas. Algumas ideias. A primeira, como mensurar melhor o resultado do nosso trabalho? Podemos começar com mapeamento, o que nós queremos obter
nosso resultado desejado. E eu acho que já tem um trabalho desenvolvido pela UNEC nesse sentido, que já é um ponto de início. Tenha muito claro o que você quer atingir. Quanto à sustentabilidade, como foi dito antes, a lição que nós aprendemos é tentar embutir algumas iniciativas dentro dos sistemas nacionais, por exemplo, o curso de Excel na Escola Pública de Administração Pública. E eu acho que aqui, no aumento do nosso alcance, tem uma questão de eficiência. Nós já tentamos fazer isso com alguns cursos online, por exemplo, que são na língua inglesa, que congregou várias pessoas representando nações do Caribe. Eu acho que aqui é importante, trabalhar na otimização de eficiências e sinergia. E quanto como responder a esse contexto em movimento? Eu tenho visto respostas bastante ambíguas. Por um lado, eu ouço que gerar evidência é mais importante, focar no resultados é importante. No outro lado, a resposta clássica, eu acho que na história como um todo, é que a função da avaliação está sob muita pressão nesse momento. Eu acho que nós devemos trabalhar de forma conjunta para promover nosso trabalho, nossos mandatos, e eu acho que o trabalho de criar sinergia e ser mais eficiente, nos tornar mais eficientes, vai ser essencial. Obrigada, Tom. Excelentes observações. Christian, você tem a palavra. Bom, eu gostaria de falar especificamente da questão sobre os países do Caribe, sejam eles de língua inglesa ou de língua espanhola. Eu acho que é uma questão que está bastante presente na cabeça de muitos de nós que estamos reunidos aqui hoje. Mas a primeira observação nesse sentido é uma escuta cuidadosa e prestar o máximo de atenção possível. Eu participei de uma atividade aqui na ELAC em abril passado, e várias questões foram levantadas, falando de desafios de acessibilidade. Hoje eu faço parte do painel independente que está usando a ferramenta que está sendo usado em Trinidad e Tobago para avaliação. E eu posso falar também do evento que o Banco de Desenvolvimento do Caribe criou sobre essa questão. Eu acho, então, que precisamos trabalhar regionalmente na integração do Caribe com a América Latina. Nesse momento, eu posso dizer que estamos trabalhando e temos, já avançamos bastante nos nossos entendimentos com o Banco de Desenvolvimento do Caribe, nos nossos esforços a atender as necessidades da região do Caribe, especialmente nos países anglófonos. É uma atividade em progresso, não está finalizado, mas a ideia é que tenhamos um programa de grande escala para a América Latina e Caribe. Existem algumas diferenças culturais, de trabalho, mas é impressionante como os desafios não são tão diferentes entre Caribe e América Latina. Nós estamos fazendo esforços bastante cuidadosos nesse sentido, desenvolvendo software, e trabalhando nesse sentido. Muito obrigada, Christian. Desculpa por ser muito pedante. Nós fizemos um erro, gente inteligente demais aqui reunida, nós não vamos ter tempo suficiente. Vocês trouxeram conteúdo de excepcional qualidade, mas nós não temos tempo, então, por favor, concisão. Obrigado. Emil? Eu prometo ser breve. Como podemos alcançar os países e atores que recebem menos atenção? Eu quero voltar à primeira pergunta do painel sobre as vantagens comparativas e vou dar um exemplo.
Recentemente, eu recebi uma ligação das os escritórios de um país do BID, falando da infraestrutura na região, porque detectaram o interesse das autoridades locais, no caso de Belize, de fazer um levantamento do índice. E ao saber disso, ao ser parte do BID, o que eu fiz foi compartilhar o interesse com os colegas aqui presentes. É um exemplo de como podemos aproveitar as vantagens colaborativas para aproveitar com as coisas que são importantes para a LIS e para a BID quando vai trabalhar aí. Excelente, Emil, muito obrigada. E agora você tem a palavra Nathalie, seguida de Natália. Obrigada, Jos. Rapidamente sobre a primeira pergunta, o primeiro que eu quero dizer é que não é fácil medir o trabalho de desenvolvimento, não é algo que possa fazer de maneira mais intuitiva e que possamos ter a segurança de que está funcionando de um ano para o outro, porque o desenvolvimento de sistemas leva tempo. E esse é um dos grandes desafios que temos, que as pessoas que trabalham nisso. E para nós, para o projeto, um dos indicadores de sucesso é a possibilidade de ter champions regionais. Quando temos esses países que podem ser exemplos para outros países, é um indicador de que o trabalho está funcionando. E para a segunda pergunta que você fez sobre sistemas mais sustentáveis, resilientes, eu acho que sempre temos o desafio das dificuldades no âmbito político, porque tem os países que trabalhamos. Podemos estar trabalhando numa democracia estável e existe uma mudança importante, todo o trabalho que tínhamos feito vai retrocede um pouco. Então, acho que o foco deveria estar em fortalecer instituições, não tanto pessoas, mas instituições. E aí eu termino. Muito obrigada, Natália. Natália, obrigado. Eu queria tocar no tema da sustentabilidade. Eu estava pensando em como podemos apoiar os governos para que a agenda de Sistema Nacional de Avaliação se torne uma agenda de governo. Esse é um grande desafio. Nós vimos como avançamos em certos países e depois tudo se vem abaixo pela mudança de governo e temos que voltar a começar. Eu acho que deveríamos apoiar como cooperação, complementando os que têm menos recursos, focando em apoiar um ente reitor a que isso se institucionalize e que, apesar que tenha uma mudança de governo, o Sistema Nacional de Avaliação continue resiliente. Não é algo que se alcance fácil, esperar a oportunidade, que em torno seja o correto. E temos que ser bastante estratégicos. Eu só queria tocar no tema da pergunta 4. a- eu acho que o primeiro passo é como diferentes atores têm que saber qual vai ser a nossa nova capacidade, o que queremos priorizar. E a priorização requer que deixemos de fazer certas coisas. E reconhecendo várias das nossas capacidades, é fundamental que nos juntemos na mesma mesa com essa missão clara e que mapeemos tudo o que está sendo feito e vemos quem está melhor posicionado para responder pelo Caribe, por América, Sul-América, para ver os recursos que temos e ir colocando isso. Obrigada. Muito obrigada, Natália. André?
Muito obrigada. A mais tarde.